Fernandes. Mudando de assunto, a gente vai agora para outro tribunal, saindo da decisão de Og Fernandes do STJ, a gente vai para o STF. STF que retoma a votação para a liberação, então, do porte individual, pessoal da maconha. Essa votação, que agora faltam 2 votos, tá? Espera, então, de 2 votos. Votação que tá da seguinte forma, tá? Em 5-3 e 1. A gente tem aí 3 vertentes diferentes da Suprema Corte sobre esse assunto. A descriminalização do porte da maconha para uso individual tem gerado aí bastante discussão, não só no Supremo Tribunal Federal, mas também no Congresso Nacional. O ministro Dias Toffoli havia pedido vista e acabou entregando o seu pedido de vista, a sua explicação sobre esse caso agora no dia 20 de junho. Ele, inclusive, abriu uma nova corrente de julgamento, que já tinha 5 votos, pela descriminalização do porte de maconha. O ministro entendeu que, pela lei, já existe, então, a possibilidade do porte de maconha, do porte de qualquer droga para uso individual. A lei, de acordo com Toffoli, já descriminalizou o porte para consumo próprio e, por isso, ele acredita que o usuário de quaisquer drogas não podem ser punidos criminalmente. Em relação à fixação criminal para diferenciar usuário de traficante, o ministro entendeu que o Congresso Nacional e o Executivo, com participação de órgãos fiscalizadores, é quem devem determinar essa parte para, então, entender e diferenciar quem é usuário de quem é traficante. Por diversas vezes em seu voto, Toffoli citou que é necessário olhar com calma o artigo 28 da Lei de Drogas, que é julgado na Corte, para saber se o trecho é inconstitucional. Toffoli frisou que é preciso ter coragem para governar e legislar e fez um apelo ao Congresso Nacional para que se crie uma política antidrogas. Para quem não está entendendo nada, vale explicar que vários juristas vêm dizendo que o Supremo Tribunal Federal vem tratando desse assunto, vem julgando esse assunto do porte e posse de maconha e do uso de drogas para uso e do consumo de drogas para uso individual, porque eles entendem que o Congresso Nacional ainda não legislou sobre isso e muito menos diferenciou a quantidade de drogas que vai estipular quem é traficante, vai diferenciar quem é traficante de quem é usuário. Pois bem, o Congresso Nacional já votou sim, viu? Na semana passada, na verdade já há mais ou menos uns 10 dias, a Câmara dos Deputados já entendeu que não é descriminalizado, que nenhum brasileiro pode utilizar qualquer quantidade de qualquer tipo, inclusive de drogas no país. Então, a utilização de drogas aqui no país foi vetado pela Câmara dos Deputados. Agora, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, já entendeu de forma diferente. Agora a gente vai ter que entender daqui para frente qual é o posicionamento que vai valer e se o Supremo Tribunal Federal vai ter condições legais de derrubar a decisão do Congresso Nacional. O presidente do Congresso, inclusive, Rodrigo Pacheco, já falou sobre isso. Ele que entende que esse é um assunto que tem que ser determinado, tem que ser decidido pelo legislador. Inclusive, dentro do Supremo Tribunal Federal, há essa desavença. Alguns ministros, como, por exemplo, André Mendonça, alteraram o tom na semana passada, no julgamento desse caso, dizendo que quem tem que determinar isso é sim o Congresso Nacional. Ele que seguiu a divergência que foi aberta pelo ministro Cristiano Zanin, que é contrária à decisão do relator desse caso, que é o ministro Gilmar Mendes. Pois bem, 9 anos de julgamento. A Corte analisa esse tema com repercussão geral há 9 anos. Como eu disse, relatoria do ministro Gilmar Mendes. Desde 2015, se eu não me engano, desde 2015 esse caso vem sendo analisado lá na Suprema Corte com diversos pedidos de vista para que os ministros possam analisar da melhor forma possível esse caso. Vários ministros já saíram, já se aposentaram, como, por exemplo, a ministra Rosa Weber, que também já analisou esse assunto. Faltam votar agora ministro Fux e ministra Carmen Lúcia. Ao final da análise, vai ser definida uma tese de repercussão geral a ser adotada na resolução de casos semelhantes. O que é a repercussão geral? Repercussão geral para o Poder Judiciário significa que todas as decisões semelhantes na Suprema Corte e nas cortes inferiores vão seguir esse posicionamento que foi firmado, que vai ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal a conferir. Julgamento marcado para essa terça-feira e também uma curiosidade para vocês, o julgamento estava a princípio marcado para quinta. Foi antecipado para terça-feira porque 6 ministros da Suprema Corte confirmaram presença no evento do ministro Gilmar Mendes lá em Lisboa. Ministro Gilmar Mendes que faz aí a 12ª edição do evento
do IDP, da faculdade, que ele é sócio aqui em Brasília e também lá em Lisboa, evento que dessa vez vai ser patrocinado pela FGV. Vários ministros da Suprema Corte já confirmaram presença, 9 ministros também do Executivo confirmaram presença, além de diversos parlamentares, inclusive deputados que são candidatos aí, são nomes fortes para suceder a cadeira de presidente aí de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Já estão por lá, viu? Inclusive ele próprio. Arthur Lira já está lá em Lisboa para participar desse evento que se transformou num grande lobby, um grande hall de networking lá em Lisboa. Grandes juristas, grandes advogados, parlamentares, ministros, todo mundo por lá, viu? Pauta esvaziada no Congresso Nacional essa semana.